Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço! Vamos entrar na matéria de hoje. A matéria de hoje é bem interessante, é uma matéria técnica inicialmente, mas eu vou fazer alguns conectivos aqui. Eu acho que por ser a última aula, a gente vai fazer uns conectivos aqui com tudo que a gente aprendeu, para que vocês recordem pontos importantes e se impulsionem para colher o máximo de frutos ali da semana seguinte. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar de um ponto técnico que simplifica muito a vida de vocês, né? Na verdade, por muitas vezes, quando a gente tem uma dúvida, quando algum aluno meu tem uma dúvida, quando algum colega advogado vem me pedir uma orientação, grande parte da minha orientação pode ser pratique os dois atos. Dê uma olhada em pedidos sucessivos. O que são pedidos sucessivos em uma demanda? O que é isso e como isso beneficia, como isso solidifica a tua atividade, como isso melhora teu rendimento? Basicamente, porque toda vez que a gente faz uma avaliação financeira, toda vez que a gente faz uma avaliação jurídica, a gente pode estar dentro de um patamar, dentro de uma relação, dentro de uma situação que é muito óbvia, que vocês conseguem extrair. Eu já disse que essa não vai ser a dificuldade de vocês, o repertório jurídico. Vocês vão conseguir acelerar e engrandecer o repertório jurídico de vocês de maneira bem mais rápida do que vocês imaginam, né? Vocês conseguem absorver isso, claro, porque vocês viveram uma graduação inteira. Vocês têm um entendimento hermenêutico bastante forte. Então, explorar esse entendimento hermenêutico é muito fácil para mim. É muito fácil para a gente. Vocês já têm essa habilidade. Vocês construíram isso durante 5 anos. Fizeram aí a prova da OAB também. Então, essa compreensão jurídica sobre a adequação ali do fato aos fundamentos e pedidos não é a dificuldade de vocês. Só que, por vezes, como a gente já fez a análise aqui em diversos pontos, seja no momento do plano de negócio, seja no momento de posicionamento, seja no momento de marketing, seja no momento de operacionalizar essas tuas campanhas, a gente fez a avaliação financeira sem parar, né? Porque isso é importante para o teu negócio, né? Isso que é relevante, é isso que a gente tem que estar discutindo. Qual o investimento? Qual a margem de retorno? A gente vai qualificar aqui nosso discurso, nossa discussão, para a gente poder operacionalizar de maneira mais sólida. E esse ponto agora é um ponto de solidificar a tua demanda de maneira mais segura. Exemplo, eu tenho matérias de risco, eu posso ter processos de risco, sim. Só que quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno financeiro. E quanto maior o tempo do processo, mais eu tenho que estar solidificado nos meus outros pontos. Mais eu tenho que entender sobre a margem de retorno regular do meu escritório. Porque essa margem de retorno regular vai permitir que eu tenha uma margem de risco de atividade ali, de investimento, em que o risco é maior e eu vou sustentar aquele percentual de processos que eu posso me arriscar mais. Então a gente tem que saber quando a gente vai adotar processos de maior risco, processos que demandam tempo. Tem processos aí da área trabalhista que já ultrapassaram a casa de 3 anos. E eu os assumi porque o retorno financeiro é bem interessante e eu identifiquei uma viabilidade jurídica que é passível de discussão e que eu estou ali me engajando. Mas os outros processos não podem, não saíram das métricas, eles têm que continuar ali numa regularidade de satisfação para que eu possa sustentar esse processo e obter a margem de retorno em resultado. E os processos, quando a gente vai pedir os pedidos principais dele, aqueles que a gente quer se arriscar,
nem sempre a gente precisa se arriscar integralmente. Por quê? Porque a gente tem sempre ali abaixo, na base, aquilo que já é reconhecido. A gente bota, vai colocar isso em discussão no processo? Se tiver retorno financeiro relevante, para que a gente estenda a discussão processual, vai colocar. Mas isso aqui estaria garantido. Esse piso aqui estaria garantido. Eu vou dar um exemplo já prático para vocês de como isso pode ocorrer. Mas nesse momento, esse risco tem que justificar a inclusão do pedido, mas a gente não vai deixar só ele prevalecer, apenas essa discussão prevalecer no processo. A gente vai fazer o quê? Vai construir um piso de segurança para que aquele processo traga algum retorno, né, para que a gente não perca. A gente fez associação aí durante um período e algumas aulas sobre o mercado de ações, né? Tem algumas ações que ela tem retorno pré-determinado, pré-fixado que chama. Então a gente compra a ação ali e já é certo, de forma pré-fixada, que ela vai me trazer ali um retorno X. Então essa ação vai me trazer um retorno X. Só que existem ações que a gente inclui, ela tem um retorno pré-fixado, mas além disso, ela também tem a possibilidade ali de trazer um retorno além do que está pré-fixado. Então tu cria um piso. Esse piso é basicamente, de forma em analogia aí, é o pedido sucessivo, em que tu cria uma demanda, tu constrói, cria não, né? Porque a gente não cria nada, a gente simplesmente adequa ali a situação fática. Então a gente faz o pedido, pede ali, né? Constrói aquelas pretensões conforme o fato, para discutir, olha, eu quero isso aqui. Eu quero esse valor máximo de reparação, esse valor máximo de satisfação. Porém, se tu não considerar, se eu não te convencer, né, se não houver o convencimento do juízo de forma técnica que a gente merece isso, se a gente não conseguir construir provas e te convencer que esse pedido máximo aqui é o interessante para mim, é o ideal, me entrega ao menos esse piso, porque esse piso aqui não tem discussão. Isso se chama, tecnicamente, o pedido sucessivo. E ele constrói essa margem de segurança para ti. E normalmente, em todas as nossas avaliações financeiras de todos os processos, a gente sempre faz essa margem de segurança. Não em pedido sucessivo, mas em análise dos pedidos sólidos da demanda. A gente analisa ali, olha, a gente tem esses pedidos aqui que são incontroversos, tem as provas, eles dão esse valor. Essa demanda é viável financeiramente? Sim, então entra. E tem mais esses pedidos. Ok, esses são controversos, a gente vai brigar por eles também. Mas a gente vai entrar com ela, o que determina o início desse processo da demanda não é o valor da causa global, como a gente falou. Não é o valor compreensivo, é o valor que se discrimina, se justifica, para a gente identificar a solidez das nossas matérias, e essa solidez que vai impulsionar o processo para dentro do teu escritório. Então, basicamente, a gente também está fazendo uma análise que vocês já vão estar acostumados a fazer. A gente vai entregar um caso paradigma ali, semana que vem, já lá no evento, para vocês usarem de base e solidificarem ali a entrada daquele processo no teu escritório. Quando ele entrar, tem aquela base ali garantida como incontrovérsia, aquilo que está mais próximo da incontrovérsia. O que está em margem de risco, ele é um excesso, ele é o risco que tu assume, ele é aqueles pedidos que tu vai construir com o melhor trabalho possível para obter mais retorno. Vou dar um exemplo aqui prático de pedido sucessivo, né? E às vezes nem é necessário fazer o pedido sucessivo, construir ele ali. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente está iniciando uma demanda e pede o reconhecimento de vínculo. Essa é uma etapa. A outra etapa é pedir que o juízo considere, exemplo, a dispensa imotivada. Ou seja, uma dispensa sem justa causa. Porque isso ali, com essa dispensa, a gente recai alguns direitos, né, como seguro-desemprego, como 40%, como saque de FGTS, que são valiosos para o nosso cliente. Então a gente pede o reconhecimento e a dispensa imotivada. Por vezes, pede o reconhecimento e a rescisão indireta. Esse é o nosso pedido, estou dando um exemplo didático aqui mais simples. Esse é o nosso pedido máximo. Tá? Existe outro que a gente já até usou aqui. Já até teve uma aula só dele, a gente já vai falar sobre ele, que é importante para satisfação, por exemplo. Mas
tratando aqui do reconhecimento de vínculo e dispensa motivada. Reconhecimento de vínculo e rescisão indireta. Bora lá. Quando é caso de rescisão indireta, é normal que a parte adversa traga um argumento contrário, e esse argumento contrário é: ele abandonou o emprego. É normal, isso daí vai vir. Só que o abandono de emprego exige requisitos para ser preenchido. E normalmente o início de uma demanda requerendo rescisão indireta já quebra um daqueles requisitos ali. Mas a grande questão é, vamos dizer, ou então tu está pedindo a nulidade, olha, estou te dando, já dei mais de um, mas vamos ficar na rescisão indireta aqui. A parte vai requerer abandono de emprego. Se ela requer abandono de emprego, né, e o juiz não entrega, mas o juiz não entrega uma rescisão indireta, ele considera um pedido de dispensa. Olha, a pessoa pediu dispensa. Na verdade, eu não reconheci ali a falta grave, mas eu reconheci o pedido de dispensa. O que é isso? Ele te entregou, não te entregou o máximo que tu queria, mas te entregou um piso. Porque o pedido de dispensa não é de todo ruim. Às vezes, pessoal, vocês vão receber casos que ali está aplicada a justa causa. E tu olha e fala assim, é justa causa. Aí tu fala assim, não é uma demanda válida. Quem foi que te falou? Tu vai ter pedidos ali que não vão ser satisfeitos, que não vão ser incluídos porque a justa causa elimina eles? Sim. Mas existem diversos outros que podem ser requeridos, ainda que a modalidade seja justa causa. Exemplo, vou te dar um exemplo aí. A pessoa trabalhou 3, 4, 5 meses, 6 meses. E no sexto mês ela recebe justa causa. Ela não tinha direito ao salário justo? Tinha. Vamos dizer que ela não recebesse o salário justo. Ela recebesse menos que outro funcionário que exercia a mesma função. Cabe diferença salarial? Claro. Por que ela pede direito à diferença salarial simplesmente pelo fato de ela ter recebido justa causa? Mantém a diferença salarial. Se ela tiver tido sobrejornada, exerceu sobrejornada ali durante todo o contrato e nunca foi pago, recebeu justa causa no final, não tem direito a nada, isso daí é claramente o senso comum, não é um senso técnico, não é um senso profissional, é o que a gente vai arrancar da cabeça de vocês. Então, quando eu tenho a justa causa, eu ainda tenho esses pedidos. Então, o pedido sucessivo, ele vem para isso, para garantir o piso, para demonstrar para o juízo que, embora, vamos dizer, ele condenou em justa causa, embora ele não considere a rescisão indireta, ele tem que me entregar aquilo que está reconhecido já, como pedido de demissão, se ele considerou dessa forma. Por muitas vezes, vocês vão ter que tentar superar, vão precisar superar um pedido de dispensa mediante coação, por exemplo. A pessoa pede lá a dispensa, mas porque a empresa o fez. Pedir assim dessa forma. Já atendi gente que não sabia escrever e ler e assinou pedido de dispensa. Pessoas que assinaram aí documentos, estava lá o pedido de dispensa no meio. Outras que foram induzidas, olha, escreve essa carta de pedido de demissão, a gente vai te entregar tudo e depois não entregou nada. E aí a gente vai discutir sobre a validade desse pedido de dispensa. A construção desse obstáculo. Se a gente conseguir provar que houve uma coação, que houve, na verdade, o ato não foi voluntário do pedido de dispensa, foi decorrente, por exemplo, de uma falta grave, e a pessoa foi induzida a fazer um pedido de dispensa, ao invés de exercer seu direito, por algum motivo, se a gente consegue anular aquilo ali, a gente vai receber as verbas decorrentes de uma rescisão indireta, de uma dispensa imotivada, da nulidade daquele pedido. E se a gente não conseguir? Às vezes a pessoa, por conta dessa coação, por conta dessa situação, quando ela volta lá na empresa para receber o valor dela e se depara com a justificativa que realizou um pedido de dispensa e o seu dinheiro é inadequado, aquele valor é inadequado, ela considera incompleto, muitos dos clientes de vocês não vão receber nada. Ele vai falar, não vou receber, porque ele fica com medo, ele fica temerário que o fato de ele receber faça com que ele perca o direito dele. Então ele deixa de receber. Quando ele procura orientação antecipada, a gente fala, não, pode receber. Só não assine recibo de quitação geral, assine recibo daquilo que você recebeu. Essa é uma orientação básica que a gente dá. Por quê? Porque a gente tem que... Para o advogado, né,
E aí a gente separa o joio do trigo, aqueles que são éticos e aqueles que não trabalham diante disso. Mas aí o que a gente faz? Se revolta, vai lá buscar o cara? Não. A gente cria espaço no mercado para não deixar que os nossos clientes sejam atendidos por eles, sejam atendidos pela gente, né? Então a gente fala, olha, pode receber. Só tome cuidado, né? Tome a devida precaução para não assinar nada que você não esteja recebendo. Ah, depois a gente vai te enviar. Não assina. Primeiro recebe. Depois assina o recibo. Senão a gente vai ter um problema muito grande ali em relação a isso. Entenderam? Aí o que acontece? A pessoa não recebe. A prática vai acontecer. Não consigo precisar o percentual. Mas é maior a chance, com certeza, é mais de 50% das vezes, eles deixam de receber por receio. Entregam uma justa... Olha, eu vou te demitir por justa causa. Aí ele fala, não vou receber isso aqui, não vou assinar isso aqui, vai embora atrás do advogado. E não recebe nada com receio de o recebimento fazer ele perder direitos. Ah, me deram um documento para assinar, eu não estava entendendo, fiquei com receio, não assinei. Aí nesse caso, se ele não está entendendo, realmente é importante que ele não assine, porque se ele não está compreendendo, pode ser que ele esteja assinando algo que exceda ao entendimento dele. Esse ponto, se houver dúvida, ok. Mas, em regra, ele não vai assinar por conta do receio, desse próprio receio, desse receio que eu estou mostrando para vocês. E aí, quando ele chegar no escritório, a dúvida de que ele merece, por exemplo, se ele estiver assinando um pedido de dispensa irregular, ele merece os proporcionais ali de 13º, férias? Não, né? Não há discussão quanto a isso. Então, tu pensa, o que eu peço no processo? Ah, eu peço só a dispensa imotivada, a rescisão indireta? Não. Eu peço a rescisão indireta, mas eu também peço que seja pago aquilo conforme a modalidade que o juiz decidir. Em regra, ele vai poder fazer isso ex officio. Não considerei dispensa, por quê? Quem pode mais, pode menos. Mas, por vezes, é preciso, por isso, não, a gente não tinha feito essa aula, né? Ah, seu juiz, é preciso instrumentalizar, até para alegar omissão do julgado, por exemplo. No embargo, o juiz julgou improcedente o pedido da rescisão indireta, mas não mencionou ali as verbas devidas decorrentes da modalidade que ele decidiu. Embargo de declaração por omissão. Vai fazer um RO para tentar modificar a modalidade, mas vai incluir o pedido sucessivo. Então, o pedido sucessivo... Qual foi outro pedido sucessivo que a gente deu uma aula aqui que vai ser importante demais para a fase executória? A responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. A gente falou disso para vocês. Isso é claramente a instrumentalização de um pedido sucessivo. Porque só trata da solidária, pode ser que o juiz, olha, não dei a solidária, tu não instrumentalizou, eu não vou dar a subsidiária. Não considero ser solidária. E aí vai ser um problema. Porque o judiciário é inafastável, tu pode entrar com um processo novo? Pode, mas se o processo decorreu tempo demais, ou se tu iniciou o processo ali já próximo da prescrição, e aí passou um tempinho, já não dá mais para iniciar um novo processo, para discutir uma responsabilidade subsidiária, pode ter um problemão. E a gente não quer problema, a gente quer economia. Por isso que essa aula a gente fala economia processual e possibilidade de aumentar o retorno financeiro. Por quê? Porque tu está trabalhando com o piso. É igual a analogia que a gente fez com a ação. É um investimento pré-fixado. Pode vir um valor a mais além daquilo que a gente fixou? Pode. Além daquilo que a gente planejou? Pode. Mas, no mínimo, tem que vir aquele pedido sucessivo. Aquele pedido que está abaixo da margem que tu quer alcançar, a margem máxima, mas que, ao mesmo tempo, mesmo esse piso já é frutífero e financeiramente viável ao teu escritório. Senão não estava nem ali dentro. Então, essa é a importância dos pedidos sucessivos. Olha, eu quero que seja reconhecida essa jornada, eu quero que seja reconhecido esse salário base. Esse salário base, juiz, eu quero que o senhor arbitre esse salário porque eu não recebi documentos da parte adversa. Isso é um caso clássico. A parte adversa, né, não entrega documentos ao reclamante, tentando ali criar obstáculos para que lá na frente ele não tenha informações suficientes para sustentar a demanda dele. Ora, mas tu vai dar esse... Olha a técnica. De noite a gente vem entregar a técnica mesmo.
propositalmente. Joga aí no Google. Se chama prova diabólica. O que é a prova diabólica? Que não dá para eu dar esse ônus para o reclamante. Não dá para eu entregar esse ônus para o autor e a parte diversa tem extrema facilidade em contribuir com o juízo quanto a isso. Então eu peço a inversão do ônus. Meu cliente não tem documento porque nunca entregaram nada para ele. Com o intuito de proteger a irregularidade, de proteger a ilegalidade. Então eu peço para o juiz o quê? Considere o salário dele. E isso é importante, a gente já falou sobre verbas de natureza salarial. Quanto maior o salário, maior vai ser as verbas pretendidas. Olha, juiz, eu quero que você considere essa aqui. A não ser que a parte contrária traga um documento que diga que é diferente. Mas se ela trouxesse, se ela não trouxesse, se não for esse valor, vamos dizer, tu mensurou ali um valor, explicou para ele que em média ele recebia um valor de R$2.000. Sucessivamente, requer que reconheça a média de 1.500, porque o salário dele variava ali, mas em regra era R$2.000, se não, coloca ali uma média, para ele sucessivamente considerar. Ou seja, não entregou essa média salarial que eu quero, pelo menos utiliza essa aqui como base. Essa é a importância do pedido sucessivo, e por muitas vezes vocês chegam até mim, requerendo a solução, fala assim, qual dos dois eu escolho? Aí tu fala, não, coloca um aqui em cima, eu falo, coloca um aqui em cima, e coloca o outro embaixo. Pode ser o último parágrafo daquele mesmo pedido. Requer a consideração da média salarial, do valor salarial, do histórico salarial em relação ao ano tal, valor X. 2.000. Sucessivamente requer que considere, caso o juiz não entenda dessa forma, requer que considere o salário base da categoria. Vamos dizer que a pessoa recebia acima do salário base. E aí, se o juiz não considerar aquilo, pelo menos o base. Um pedido sucessivo. Então, pedidos sucessivos eu poderia, enfim, são infinitos. E vocês têm que incluir no repertório de vocês, porque dá uma garantia ali, base financeira em expectativa, né? Mas também não só em expectativa, não é simplesmente, é expectativa, eu espero ganhar tal, espero ganhar X, não é assim. Né? Vocês já viram que existem fatos geradores de cada pedido e que cada vez mais vocês podem tratar essa liquidação de forma cirúrgica e utilizar como repertório para incluir o processo no escritório ou não. Para indicar valores de acordo e para mensurar ali na frente o resultado pretendido. Senão a gente ia ficar sem métrica. E um escritório sem métrica não tem como se estabilizar. Não tem como se solidificar. Tu tem que construir métrica. E técnicas para sustentar, para solidificar. E essa é uma técnica incrível. Simples. Procedimental, processual, permissiva, que vocês podem utilizar e pode garantir aí para vocês a solidificação de um valor mínimo. Então, tu pode dar uma resposta, um feedback para o teu cliente de forma mais segura e também não atuar ali com risco, né, de ter uma demanda infrutífera. Outro ponto relevante em relação a isso é que a gente sempre permanece, de novo, existem demandas que vocês vão poder se arriscar, mas essas demandas não podem ser todas do escritório. Não podem ser todas demandas de risco. Tu vai estender a discussão jurídica por pedidos, por exemplo, para elevar o valor salarial daquela pessoa, porque aquilo vai causar um impacto financeiro diferenciado no resultado da demanda, para pedir algo que vai permitir que ela saque, que ela se inscreva no seguro, que ela seja indenizada pelo seguro, que ela receba o FGTS, que ela receba o período de aviso prévio, ou seja, que vá majorando ali o valor da demanda, né? Vale a pena essa discussão, continuidade processual para essa discussão, vai avaliar financeiramente, mas todos os processos não podem ser todos eivados desse risco. Mas os demais aqui tem que estar seguro, a tua organização tem que estar segura num ponto que permita, né, que tu te arrisque em alguns para que tu possa discutir os valores em outro nível, em outro ciclo, né? Porque como a gente falou, esse ciclo repetível de faturamento de no mínimo 3.000 é o primeiro ciclo que a gente vai entregar para vocês. Mas isso vai sustentar e dar segurança para que vocês possam tentar também novos ciclos, aprender mais, se fundamentar mais. Então, essa técnica é muito importante, é um procedimento muito útil, né, e relevante para que vocês construam e solidifiquem uma demanda em relação ao parâmetro mínimo
para a satisfação e para o escritório de vocês. Então, pedidos sucessivos, coloquem no repertório, tá? Assim como todas as outras demais matérias que a gente entregou até aqui. Eu vejo vocês na semana que vem, na semana do estágio trabalhista. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Jéssica entrou aí também, participou da maioria das lives ao vivo, né? Revejam as lives, revejam as aulas. Elas foram construídas por um motivo. Essa entrega toda a gente quis muito há muito tempo. Mas para entregar para vocês, a gente precisava, como eu mostrei aqui, tecnicamente em diversas aulas, a gente precisava solidificar financeiramente algumas etapas que iam sustentar o tempo de entrega. Esse tempo de entrega aqui, né? De todos esses recursos que a gente está entregando para vocês. E eu vou dizer para vocês que depois disso eu tenho certeza absoluta, depois de toda essa entrega, eu demorei alguns anos para aprender, testar, tornar repetível algumas coisas. E eu não tinha no repertório metade do que a gente entregou nessa maratona. Imagina depois que a gente participar da semana do estágio trabalhista desse evento. Então, isso é proposital porque eu sei o quanto isso vai interferir na atuação de vocês. Quanto isso vai facilitar esse projeto. Deem a vocês o tempo adequado a partir do contexto que vocês têm. Assistam às aulas, revejam, confiem no conhecimento que vocês adquiriram, a não ser que te entreguem algo que realmente te permita dialogar, que tenha o mesmo aprofundamento, não algo do senso comum. Então, utilizem essa matéria porque certamente, eu posso garantir para vocês, vocês já ouviram um pouco da minha história aqui durante essas aulas, um pouco do repertório que a gente trouxe para vocês, vocês vão ter mais contato com isso à frente. E vocês vão perceber que a capacitação e todo esse repertório prático, testado, discutido, aprofundado, em que a gente não fica colocando ali responsabilidades sobre pequenas coisas, como se fosse isso o teu diferencial, como se tu precisasse construir um personagem, um estereótipo para poder se sustentar e solidificar na advocacia. Não é essa a resposta. Não é essa a resposta. E agora vocês têm repertório para discutir e não se deixar levar por situações levianas. E era isso que a gente queria entregar, porque a gente sabia, cara, isso lá no início, né? Quando eu estudei, quando eu ia começar a prática, quando eu comecei a exercer o empreendedorismo na advocacia, eu tenho certeza que eu não tinha esse repertório organizado da metade do que a gente fez aqui. Não tinha metade disso aí que está já disponível para vocês. Por quê? Porque os conhecimentos eram abstratos, eu tinha que começar a integralizar e testar dentro da minha área. E testar dentro de uma área e falar assim, será que essa é a área certa? Será que esse é o público certo? Será que essa é a campanha certa? Será? Tudo isso. Então agora vocês têm isso exposto, vai ficar aí, a gente não vai tirar daí, vai ficar aí. A gente vai incluir mais coisa. E boa parte desses conhecimentos, se vocês prestem atenção numa coisa importantíssima. E que foi altamente trabalhado pela gente. O que a gente vem trazer aqui, por muitas vezes, é para solidificar o não de vocês. O não fazer. Porque por muitas vezes vocês se integralizam de conhecimentos. A gente falou sobre obesidade cerebral, né? Investem tempo em coisas que aumentam a complexidade da atividade de vocês, e essa não é a meta. A meta é facilitar a vida de vocês. A meta não é ficar cobrando toda hora um requisito novo para que tu possa dar certo. Eu preciso que tu faça uma pós. Agora eu acho que tu tem que fazer um mestrado. Agora eu espero que tu ganhe não sei quantos anos de experiência. Com que espaço de mercado que o cara vai fazer isso? Com que espaço de tempo ele vai doar todo esse período e com que dinheiro ele vai conseguir construir todos esses requisitos que estão pedindo para ele? Então, boa parte dos nossos fundamentos tem a intenção de eliminar tudo aquilo que é desnecessário para o início da jornada de vocês, para a repetição cíclica da advocacia de vocês, para que vocês ganhem autoridade, estabilidade e retorno financeiro adequado, sem ter que praticar uma infinidade de atos, né,
que acabam se perdendo no tempo e a gente não sabe da onde que veio o resultado, porque a gente praticou ali, na verdade, algo sem plano algum. Só saiu dando esforço, torcendo para que um desses esforços dê o resultado. Mas ainda que ele aconteça, a gente já mostrou para vocês. Não é só vencer. É vencer, entender por que venceu, para poder repetir esse ato. E muitas das coisas que a gente vem mostrar para vocês é tipo, não faça isso. Não faça isso, porque isso não se adequa ao seu plano. E embora estejam falando sobre isso, é por conta daquele vício da opinião que a gente já falou por diversas vezes aqui nas demais aulas. Mas a gente aprofunda os fundamentos para que vocês não tenham que ser pessoas crentes e cheias de fé na palavra do estágio trabalhista, do Lindemann. Não é assim, né? Dos meus sócios. Não é assim. Existem fundamentos, existem justificativas e a gente vem aqui trazer para vocês para facilitar o caminhar de vocês, os passos de vocês e principalmente para que vocês não desviem disso de forma leviana por conta do mundo que é muito ruidoso. Tem muita gente trazendo informações aí, tu não sabe diferenciar o joio do trigo, mas agora eu tenho certeza que vocês têm repertório para fazer acontecer. Então, usufruam da semana do estágio trabalhista, usufruam do conteúdo já liberado, repitam, renovem, porque isso são fundamentos que a gente utiliza todo santo dia para se manter na rota correta, para identificar as métricas de aonde a gente pode ser prejudicado e corrigi-las adequadamente e não se perder, né? Então essa organização, depois de todo esse conhecimento técnico, depois de todo esse conhecimento de organização, de impacto, de aonde mexer, aonde se capacitar mais, acho que vocês já têm repertório para identificar que vocês têm o que é necessário para iniciar a atuação e dar certo. Até porque muito da margem da advocacia, muitos dos profissionais da advocacia ainda tentam vestir um personagem, um estereótipo. Não falam de coisas que são realmente fundantes do negócio. E aí, uma margem, gente. É essa que é a questão. Tu não precisa sair de agora, da onde tu tá, e te tornar a pessoa que mais conhece de empreendedorismo jurídico no Brasil para se destacar, ou no teu estado para se destacar, ou no município para se destacar. Porque como as pessoas estão tratando, por muitas vezes, investindo tempo e dinheiro em coisas levianas, tu dá um salto melhor, um pouquinho. A gente falou sobre isso. Às vezes a disputa ali é igual, eu gosto de comparar em analogia aí, é como se fosse aquele vestibular de medicina, né? Em que o primeiro lugar e sei lá, quem está em 300 aí, tem uma diferença mínima. Então, às vezes, uma correçãozinha pode te levar lá para o topo. É basicamente assim que funciona no nosso mundo. Porque tem muita gente que está ali. Tem um livro que fala sobre isso, né? Mas é um livro de marketing, então. Mas dá para fazer analogia que fala sobre o Oceano Azul. Enquanto tem muita gente brigando por um lugar aqui, uma posição, que é o Oceano Vermelho, que diz que dá sangue, como se fosse, vamos dizer, a galera brigando ali por uma comida, e aí fica jorrado de disputa. Né? Esse negócio de que concorrência é saudável, vou indicar aqui um livro, né? Para terminar as últimas lives, então um livro aí para vocês se interarem, se chama De 0 a 1. Esse livro é sensacional, ele vai explodir a tua mente e vai mostrar que tu tem que ir para um lugar onde tu possa atuar com conforto. É o que a gente falou lá atrás sobre nicho ecológico, sobre posicionamento de mercado. Tu não pode te inserir num lugar esgotante, desgastante, em que toda hora tu tenha que estar disputando sobre frutos e fôlego. Não é assim. Se tu ficar nesse lugar, qual a chance de tu permanecer nele? Quem é que consegue? Vocês são humanos. O humano ele só deixou de falecer cedo quando ele criou proteções e conforto para ele. Antes ele morria tudo cedo. Era assim. É histórico. Então a gente precisa criar condições para que a nossa rotina, o nosso trabalho seja adequado, né, possa ser sustentável e renovável. Não dá para ficar se colocando em condições aí insalubres, né, condições de pressão e temperatura de estresse toda hora.
lembra, é o teu trabalho e ele tem que ser o mais confortável, o mais prazeroso. Sim, tem que ser prazeroso, né? Como eu disse, dá o tempo adequado para ti. Vai nessa aula lá que a gente fala sobre produtividade, sobre tempo, né? Se é o tempo ideal para advogar, e tu vai ver os requisitos do porquê o pessoal é expulso da advocacia, né? Normalmente ele que se colocou na situação, não precisava, né? Ele quer se comparar com outra pessoa. Tem muita gente que chega para mim e pergunta: quantas horas tu advoga por dia? Eu falo: não faça isso. Não faça isso. Não faça essa pergunta. Porque demorou um tempo, e não um tempo apenas cronológico. Por quê? Porque eu usei estratégias que iam majorar o meu aprendizado, o meu repertório. Então é injusto eu fazer isso com vocês. Audiência. Vou dar um exemplo. Existia um momento na minha vida que eu tinha que cumprir todas as audiências do escritório. Não é mais o caso. É uma situação completamente atípica para mim. Hoje. Então tu não vai te comparar comigo. Não faz isso, cara. Ah, eu quero alcançar o teu nível, né, de advocacia consultiva. Como? Com o repertório agora, isso vai te dar um trabalho. Por isso que a gente construiu um repertório contencioso, porque a gente sabe que a exigência prática, curricular, de experiência é menor e que tu pode rentabilizar muito mais. Porque existem jogos que são de longo período. Mas existem jogos que vocês já estão capacitados, só que estão empurrando vocês para uma disputa de um ciclo gigantesco que é injusto com a própria advocacia, com a própria profissão. Porque se a gente exigir de todo profissional que ele invista, que ele se arrisque por anos para ver se ele vai dar certo ou não, ah não, pelo amor de Deus. Aí tu quer expulsar as pessoas da advocacia. E aí bons profissionais vão adentrar em concurso, vão escolher locais em que ele tem uma maior segurança em cumprir o mapa e ele vai alcançar o resultado. E é por isso que a gente veio para cá, para entregar o mapa, vocês alcançarem o resultado e parar com essa loucura. Tá bom? Então é isso, muito obrigado. Até semana que vem, na semana do estágio trabalhista. Revisem quantas aulas vocês quiserem, aproveitem, façam perguntas e, por favor, se sintam capazes, porque definitivamente vocês são diferenciados agora com esse repertório e vocês têm o suficiente para dar passos sólidos e com fundamento, né, e se diferenciar aí das discussões do senso comum que a gente tem sobre a advocacia. Deu para perceber aí que não é uma coisa aleatória, são pontos fundamentados, mas como eu disse, tu não precisa sair de 0 para 100. Ah, eu tenho que sair de 0 a 100 de hoje para amanhã, isso não existe. Em contrapartida, quando tu sai de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 10%, 20%, 30% de margem de atividade e organização, isso já vai gerar um resultado para ti. Já vai te dar uma resposta de mercado, já vai te dar uma métrica. E assim tu vai não acrescentando mais desgaste. Como a gente falou, com o tempo tu vai ganhando repertório, as coisas vão ficando mais fáceis e mais rápidas. E assim tu vai poder continuar aumentando tua margem de atuação sem ficar pensando em aumentar desgaste. Não é sobre ficar aumentando a atividade. Senão eu estaria aumentando a minha quantidade de audiência para receber mais. E não é isso. Não é isso. Né? É sobre distribuição. Tem uma aula também que a gente fala sobre sociedade. Também não é sobre sociedade. Ah, então, não é assim. A gente fala também sobre essa divisão de responsabilidade. Quanto maior a tua organização, maior a tua competência, maior tu vai trabalhar aqueles fundamentos e ter melhor retorno. E com o tempo isso vai acontecer de maneira mais invisível. As coisas vão se tornar invisíveis para vocês. Basicamente, tudo que a gente está fundamentando para vocês, a gente já cumpre e já tem um norte automático. A gente só para mesmo quando a gente tem que respirar e falar: opa, tem alguma coisa errada, alguma coisa saiu da métrica aqui. E a gente fala: o que a gente faz? Ah, bora aprender mais, bora fazer mais? Não, bora voltar para os fundamentos. Bora voltar para a base, porque lá a gente tem segurança, lá a gente já sabe o resultado que vai alcançar. E é essa que é a meta de vocês, tá bom? Até a semana que vem, na semana do estágio trabalhista. Estou ansioso pelo evento. Muito obrigado pela participação de todos. Divulguem para os colegas de vocês, porque vocês sabem que isso aqui vai contribuir de forma segura e a gente precisa dessa participação da advocacia. Por quê? É um ponto crucial. Quando é uma metáfora que a gente usa sempre e que eu usei já há muito tempo, desde que eu iniciei na advocacia. Quando o mar sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, motiva o teu colega, porque quando tu profissionalizar a advocacia, a gente vai criar uma margem, um benefício para todo mundo.
Pode ter certeza disso. Não estou falando de forma leviana e cheia de romantismo, não. É verdade, é matemática, a gente vai conseguir construir aí uma qualidade de vida melhor para os advogados, porque merece, né? Já que exercem uma profissão aí de tanta, não gosto de falar nobreza, mas de tanto impacto social. Pronto, é isso. É uma empresa social, a gente também já falou sobre isso anteriormente. Então, boa noite, bom descanso para vocês, bom fim de semana. Para vocês que participaram dessa maratona quase quinta grau, mandem feedback, a gente adora ouvir vocês. Até porque a gente foi construído com base no que vocês sempre pedem pra gente, né? Então, um beijo. Agora eu já não tô querendo mais ir, porque já foi 2 semanas nessa loucura, foram 30 aulas, e eu tô assim, meu Deus, acabou. Eu pensei que ia ser um desgaste maior, mas vocês contribuíram bastante para isso ser um caminho prazeroso, né? Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou com metas, e quando a gente formou uma agenda de 30 aulas, com 3 horas fixas ali, às 7 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, para vocês verem, quando a gente fez isso, eu pensei, não tem a ver comigo isso aqui. Como é que eu vou fazer isso? Mas a gente se comprometeu por vocês e vocês facilitaram isso pra gente, né? Pelo bem, pelo valor que a gente tinha nesse projeto. A gente discutiu isso. Também lá quando a gente fala se ainda é tempo de tu advogar, a gente discutiu os teus valores e o que tu queria alcançar. Então me propus, até porque se eu peço para vocês realizarem para mim alguns atos, como eu digo para vocês, feito é feito. Se tu vai fazer emburrar, se tu vai fazer feito, se tu fizer, tu vai alcançar o resultado. Então eu tinha que também me propor a fazer uma coisa que não estava tão no meu repertório como agendar horários pré-fixados, e não é muito do meu comportamento de rotina. Eu tenho coisas para resolver e eu resolvo normalmente no meu tempo. Mas devia isso aos meus valores, devia isso a vocês e a essa profissão tão engrandecedora e de impacto tão importante no meio social, né? É um impacto social muito grande. Eu preciso engajar advogados, porque essa é a minha resposta àquelas pessoas que mal usam a advocacia. Se essas pessoas mal usam a advocacia, então eu vou engajar pessoas que vão usar de forma boa, de forma ética, que vão causar impacto, e elas vão ocupar esse espaço dessas pessoas. É isso. É isso. Muito obrigado. Isso aqui também quero agradecer aos meus sócios, porque sem eles isso não estaria acontecendo. Não teria como, né? Eu precisei deles para distribuir competências, para distribuir atividades, para que isso estivesse acontecendo agora. E também isso foi por eles, que são meus familiares. Então é isso. Já estou ficando emocionadão. Muito, muito obrigado por tudo. E usem esse instrumento, como eu disse para vocês, isso não era nem metade do que eu tinha, que eu poderia alcançar, porque isso precisa de tempo e teste. E toda vez que eu chegava com meus sócios e falava, a gente vai entregar isso para eles, isso é bizarro. Eu ia lá perguntar, olha, esse script aqui, a gente demorou, a gente teve um investimento absurdo em cursos, em tempo, em trabalho, a gente vai entregar isso. E eu ia lá empolgado, tipo, esperando ter que discutir sobre, vamos entregar. E eles falavam assim, entrega. E isso me alegra muito, então não tem como deixar de agradecer o Salomão e o Vitor Hugo por terem contribuído com essa jornada, o Felipe, né? E todos os meus stakeholders também, a minha rede de apoio de pessoas que são próximas a mim e que esse projeto impacta, e a advocacia com certeza. É isso. Obrigado e até a semana do estágio trabalhista, que com certeza vai ser outra explosão e outra entrega muito grande, e que eu sou muito feliz de ter essa permissão, né, da vida e dos meus familiares. Boa noite. Um beijo.